Olá, abençoados e abençoadas, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra de Paz. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a inerrância bíblica. Então, se esse assunto interessa a você, eu te peço para você assistir até o final. E se lá você tiver gostado do vídeo, te convido para se inscrever no nosso canal, que é muito importante para a gente. E depois, se achar que vale a pena, eu te peço o seu like no vídeo, que também me ajuda bastante. Combinado? Então vamos para o vídeo. A inerrância bíblica significa que tudo que a Bíblia ensina e apresenta é verdadeiro, podendo incluir aproximações, citações livres, linguagem figurada e narrativas diferentes do mesmo evento, desde que não se contradigam. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Cristo atestou que a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada e que a palavra é a verdade. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus e está isenta de qualquer erro, e por isso é a nossa autoridade final de fé e prática. É claro que essa forma complexa de se transmitir a verdade cria diversas dificuldades sem apresentar erros. Eu vou listar aqui para você alguns exemplos. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 8, diz que 23 mil pessoas morreram em um só dia. Já em Números, capítulo 25, versículo 9, afirma que foram 24 mil, sem incluir a restrição, em um só dia. Em Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o 52, e Lucas, capítulo 18, versículo 35 até o 43, contam que Jesus curou um cego em Jericó. Enquanto em Mateus, capítulo 20, versículo 29 até o 34, diz que eram 2 cegos. Na verdade, haviam 2 cegos, mas Marcos e Lucas contaram a história de um deles, Bartimeu. O entendimento do tipo de linguagem usado e o propósito do autor devem ser levados em conta. Caso contrário, teremos dificuldades em conciliar textos como o de Mateus, capítulo 4 e versículo 4, que diz que o homem deve viver das palavras que procedem da boca de Deus, em comparação com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é possível crer na Bíblia sem crer na inerrância total, crer que ela pode ter erros e torná-la totalmente indigna de confiança, já que não é possível de estabelecer até aonde os erros chegariam. Matérias como cristologia e soteriologia perderiam a credibilidade por falta de certeza de que a Bíblia as expõe corretamente. Não importa que tamanho sejam os erros da Bíblia. O menor deles faz com que as doutrinas bíblicas entrem em colapso. Algumas consequências disso seriam: 1. Visão liberal da seriedade do adultério. 2. Visão liberal da seriedade do homossexualismo. 3. Visão liberal do divórcio e do novo casamento. 4. Reinterpretação cultural de alguns ensinos da Bíblia, exemplo, submissão da mulher, obediência civil e sexo antes do casamento. 5. Tendência a encarar a Bíblia pela ótica da psicologia moderna. Para muitos, pregar pela inerrância da Bíblia é fazer uma tempestade em um copo d'água. Esses dizem que a Bíblia não fala claramente sobre sua inerrância. Contudo, para fazerem tal afirmação, eles teriam que mostrar que ela também não ensina isso de modo claro. O fato de a Bíblia não falar sobre a inerrância usando esse termo não quer dizer que a verdade não seja exposta pela Bíblia. É como a doutrina da Trindade, a qual não é apoiada por um texto sequer que contém a palavra Trindade, e nem por isso é menos verdadeira e bíblica. Do mesmo modo, Jesus nunca disse, "Eu sou Deus". Contudo, a evidência bíblica atesta sua divindade. Esse tipo de exigência, de só se crer se houver um versículo, que com todas as letras exponha e encerra a questão, não é o meio correto de interpretação das Escrituras. Usando esse mesmo critério,
Seria válido dizer que o time vencedor de um torneio não é campeão porque perdeu uma partida no decorrer do campeonato para a equipe que ficou em último lugar? Outro ataque contra a inerrância é dizer que ela é uma doutrina nova e que a igreja nunca se preocupou com isso no passado. Mas isso não é verdade. A inerrância foi defendida por pessoas como Jesus e Paulo, sem falar de homens de Deus que defenderam no passado a inerrância de modo veemente. Vamos a eles. Agostinho. Agostinho afirmou que as consequências mais desastrosas devem seguir-se à crença de que existe algo falso no livro sagrado. Isso equivale a dizer que os homens por meio dos quais as escrituras chegaram até nós, encarregados de colocá-las por escrito, registraram algo falso nesses livros. Se nesse sagrado santuário de autoridade se admitir a possibilidade de haver uma só declaração falsa, não restará uma única sentença desse livro que, parecendo a alguém difícil de praticar ou de nela crer, não possa ser explicada pela mesma regra fatal como uma afirmação no qual o autor intencionalmente declarou que não era verdade. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino disse que nenhuma falsidade pode fundamentar o sentido literal das Escrituras. Lutero. Lutero afirmou que as Escrituras jamais erraram. John Wesley afirmou que se existe qualquer erro na Bíblia, bem poderiam existir 1000 deles. Se existisse uma só falsidade naquele livro, não proveio do Deus da verdade. A inerrância nos ensinos de Cristo. Jesus disse, referindo-se às Escrituras, que o homem deveria viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Satanás citou o Salmo 91, versículo 11 e versículo 12, ele omitiu uma parte que muda completamente o sentido do texto, mostrando que a ideia não era a de que Deus protege de riscos desnecessários e descabidos. Jesus respondeu que fazer uso do texto desse modo era tentar a Deus, já que o homem deve viver de toda a palavra que procede de Deus. E a resposta de Jesus a Satanás foi: está escrito. As evidências do Antigo Testamento usadas por Cristo. Jesus reconheceu que Adão e Eva eram pessoas reais, criadas por Deus, e agiram de maneiras específicas. Creu serem verdadeiros os eventos envolvendo os dias de Noé. Confirmou a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra e a historicidade de Ló e da sua esposa. Aceitou como verdadeira a história de Jonas e o peixe, e a historicidade de Isaías, Elias, Daniel, Abel, Zacarias, Abiatar, Davi, Moisés e seus escritos, Abraão, Isaque e Jacó. A evidência de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. O termo a lei e os profetas envolvia todo o Antigo Testamento. Jesus disse que ele jamais passaria sem que se cumprisse nem mesmo um i ou um tio, ou a menor letra ou traço. Ao dizer isso, Jesus se referiu ao iode, a menor letra do alfabeto hebraico. Também se referiu ao que é chamado de tio ou traço, que é um pequeno sinal gráfico que diferencia letras hebraicas muito parecidas com o beit e o kaf, ou o dalet e o resh. Isso demonstra a confiança que Jesus tinha em cada palavra das Escrituras. A evidência de João, capítulo 10, versículo 31 ao 38. Depois de afirmar sua divindade, os judeus se enfureceram e quiseram apedrejá-lo. Jesus os dissuadiu dessa ideia, citando o Salmo 82, ao qual chamou de lei. Disse que se aos homens foi atribuído o termo deuses, devido à alta posição a eles concedida, era correto que ele usasse o mesmo termo para si, devido à unidade que tinha como Pai. O interessante é que essa argumentação não se apoiou em livros ou capítulos na Bíblia, mas em uma palavra, Elohim, que significa Deus. Isso mostra, mais uma vez, que Jesus cria na inspiração de cada palavra, mesmo as que estão presentes em um salmo que nem é famoso e nem fundamental no Antigo Testamento. Jesus, ao citá-lo, ainda afirmou que a Escritura não pode falhar. A evidência de Mateus, capítulo 22, versículo 23 ao 33. Jesus expôs o erro dos saduceus de crer no Pentateuco, mas não nos anjos e na ressurreição. Acusou-os de errarem por não conhecerem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus disse que
que a pergunta que fizeram era irrelevante, pois no céu seremos como anjos, os quais não se casam. Também citou o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 6, para provar que há vida após a morte, mostrando que foi dito a Moisés que Deus era Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mesmo que eles tivessem morrido muito anos antes. A evidência de Mateus, capítulo 22, versículo 41 a 46. Em primeiro lugar, Jesus disse que Davi falou pelo Espírito, demonstrando sua convicção na inspiração das mínimas palavras. Foi apoiado em uma mínima palavra que ele provou que o Messias não era apenas filho de Davi, mas também Deus de Davi. Ele se apoiou na palavra meu. Disse o Senhor ao meu Senhor. A divindade de Jesus foi apoiada nessa pequena palavra, pois Jesus tinha convicção de que cada uma delas vinha de Deus. Passagens problemáticas. A Bíblia tem algumas dificuldades. Elas, na verdade, não constituem erros, mas aparentes discrepâncias que são solucionadas quando analisadas com cuidado. Também lembramos que cremos na inspiração da mesma forma que cremos na divindade, pela fé. Mesmo quando os homens tentam provar que Deus não existe, nossa fé fica inabalada. Do mesmo modo, diante de dificuldades na Bíblia, nossa fé mantém nosso conceito sobre a inerrância bíblica, pois cremos que as Escrituras não foram dadas por Deus. As duas narrativas da criação. Enquanto Gênesis, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, diz que as plantas foram criadas no terceiro dia, em Gênesis, capítulo 2, versículo 5, dá a entender que não havia plantas antes da criação do homem, o que só ocorreu no sexto dia. Na verdade, Gênesis capítulo 2, versículo 5, não fala de todo tipo de planta, mas das que precisam ser lavradas ou cultivadas pelo homem, de modo que essa passagem é um complemento do que foi dito em Gênesis. Do mesmo modo, foi dito em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus criou o homem e mulher, cujos eventos depois foram detalhados no relato de Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao versículo 23. A esposa de Caim. A pergunta é: se só existia a família de Adão, onde Caim encontrou sua esposa? A resposta está lá no texto de Gênesis capítulo 5, versículo 4, que diz que Adão gerou filhos e filhas. A esposa de Caim, assim como a de Sete, foi uma das suas irmãs. Tal casamento não gerou nenhum tipo de anomalia, como é arriscado acontecer hoje em dia, porque os genes defeituosos que produzem esses tipos de mal não estavam presentes na criação de Deus. Mas espera aí, antes de ficarmos chocados com isso, devemos lembrar que esse tipo de casamento voltou a acontecer depois do dilúvio entre os netos de Noé, quando o casamento de parentesco mais distante possível era entre primos. O próprio Abraão se casou com sua meio-irmã. Está lá em Gênesis capítulo 20, versículo 12. Só mais adiante Deus proibiu esse tipo de relação. Está lá em Levítico capítulo 18, versículo 6. Números capítulo 25, versículo 9. Moisés disse que a praga que seguiu a adoração de Israel a Baal-peor matou 24 mil pessoas, enquanto Paulo diz que foram 23 mil. A diferença dos dois relatos está no fato de Paulo dizer que 23 mil morreram em um só dia. As outras mortes provavelmente ocorreram depois. Outra possibilidade que não afeta a inerrância bíblica seria o arredondamento por parte dos dois autores, assim como nós fazemos ao nos referirmos a uma viagem de 1.500 km, quando na verdade a distância era 1.523 km. Quem fez Davi contar aos israelitas? Um texto diz que foi Deus e outro diz que foi Satanás. Na verdade, Deus soberanamente usou Satanás para cumprir seu plano do mesmo modo que o fez para manter a humildade de Paulo por intermédio do espinho da carne, o qual Paulo chamou de mensageiro de Satanás. Vocês podem conferir lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Quem matou Golias? Quem matou Golias foi Davi ou Elânã? Nesse caso, o problema é de cópia. Comparando com 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, percebemos que o copista errou ao copiar 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19,
cujo provável mensagem seria: e Elanã, filho de Jair, ou Jaré-Tecelão, feriu Alami, irmão de Golias. Números apresentados em 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21. O texto de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 9, registra 800 mil em Israel e 500 mil em Judá, enquanto que em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 5, apresenta 1,1 milhão em Israel e 470 mil em Judá. No registro de Samuel, o número não inclui o exército permanente de 288 mil, nem os 12 mil especificamente destacados para Jerusalém, que somados aos 800, dá os exatos 1,1 milhão. Já os 470 mil de Crônicas não incluem os 30 mil do exército permanente de Judá. O de castigo pela contagem é de 7 anos em Samuel e de 3 anos em Crônica. Esse é mais um erro de cópia. Isso se deve à semelhança entre as letras hebraicas usadas para grafar os números 3 e 7. O correto é que eram 3 anos, e por causa disso, a outra versão traduz desse modo. As medidas de 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 2. As medidas do mar de fundição não batem, pois diz que o diâmetro dele era de 450 centímetros. Porém, quando diz que a circunferência era de 13,5 metros, percebemos que essa não é a circunferência de um círculo, cujo diâmetro mede 450 centímetros, mas sim 430, há uma discrepância de 20 centímetros. Entretanto, pesquisando mais a fundo, se desfaz essa impressão ao dizer que a espessura da borda era de 10 centímetros, ou seja, o mar de bronze de circunferência interna de 13,5 metros, cujo diâmetro era de 430 centímetros, tinha de diâmetro total incluindo 20 centímetros de espessura das bordas externas. São exatos 450 centímetros. Levar o bordão. Mas e aí? Jesus permitiu ou não levar o cajado? Na verdade, Jesus permitiu que os discípulos levassem um cajado que possuíssem. Contudo, caso não tivessem, não deveriam levar um na viagem. Chegamos a essa conclusão ao observar em Mateus, capítulo 10, versículo 9 versículo 10, que diz que tais coisas não deveriam ser adquiridas para a viagem, não que não pudessem ser usadas. É o caso de não poder levar 2 sandálias, podendo contudo levar uma, a que ia no pé. A intenção de Jesus era que os discípulos não fizessem provisão especial para essa missão. A semente de mostarda. Jesus disse que a semente de mostarda era a menor das sementes. Porém, sabe-se que há sementes menores. Mas quando Jesus falou isso, disse que era a semente que um homem plantou no seu campo. Fica claro que Jesus apelou para a experiência dos judeus, que das espécies cultivadas tinha mostarda como exemplar de menor semente. Os cegos de Jericó. Outra dúvida, eram 1 ou 2 cegos? Como já vimos, eram 2, e Mateus está certo em sua afirmação. Porém, Lucas e Marcos se concentraram em um só deles. O motivo disso é que provavelmente ele era muito conhecido, e isso justifica eles terem citado seu nome, Bar-Jesus, o pai de Zacarias. Zacarias era filho de Beraquias ou de Joiada. Na verdade, esses 2 Zacarias são pessoas diferentes. O Zacarias de 2 Crônica, capítulo 24, versículo 20 e versículo 21, viveu antes do cativeiro babilônico e foi apedrejado. O outro Zacarias é o profeta autor do livro que leva seu nome. Esse viveu no período posterior ao exílio e era filho de um homem chamado Beraquias. Apesar de as escrituras não falarem que ele foi martirizado, esse é a quem provavelmente Jesus se referiu, citando corretamente o nome de seu pai e usando um profeta dos tempos do encerramento do Antigo Testamento, traçando uma linha do início ao fim da história registrada no Antigo Testamento, ao dizer, de Abel a Zacarias. Zacarias verso Jeremias. Mateus cita Jeremias a respeito de um texto que encontramos em Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e versículo 13. Esse pode tanto ser um erro de cópia, como um modo de os judeus pós-exílio se referirem às Escrituras.
Jeremias é o primeiro livro do Talmud babilônico, e o profeta era proeminente na mente dos judeus dos tempos de Jesus. Assim, Mateus pode ter se referido às Escrituras citando Jeremias, além de ter em mente os eventos relacionados à casa do olheiro, registrados em Jeremias capítulo 18 e capítulo 19. Isaías versus Malaquias. Marcos cita um texto de Malaquias dizendo ser de Isaías. Provavelmente, Marcos usa Isaías com a intenção de associá-lo, não àquele texto em particular, mas ao assunto como um todo, que era a pessoa de Cristo a quem ele acabara de mencionar. Nesse caso, o profeta Isaías é notável, pois fala muito do Messias, principalmente em Isaías 53, texto esse conhecido como o servo sofredor. Devemos lembrar que a ótica sob a qual Marcos apresenta Jesus em seu evangelho é a de Jesus como servo. Abiatar versus Aimeleque. Marcos diz que Davi comeu os pães da proposição nos dias de Abiatar, mas em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 6, diz que o sumo sacerdote era Aimeleque, pai de Abiatar. Contudo, Jesus não se referiu a Abiatar como sendo o sumo sacerdote, mas disse, nos dias de Abiatar. Na sequência do relato histórico, Saul mandou matar Aimeleque e os seus, mas Abiatar conseguiu sobreviver, tornando-se sumo sacerdote durante todo o reinado de Davi, sendo deposto apenas no início do reinado de Salomão. Assim, o fato histórico em questão realmente aconteceu nos dias de Abiatar, e não necessariamente enquanto ele exercia o sumo sacerdócio. A morte de Judas. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que Judas precipitou-se, rompendo-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Enquanto em Mateus capítulo 27, versículo 5, diz que ele foi enforcar-se. Os dois relatos se completam. Judas tentou se enforcar, e devido a algum imprevisto com a ruptura da corda ou do galho, ele caiu de um lugar alto, o que causou os danos citados. Problemas em Atos, capítulo 7. Em Atos 7, apresenta um discurso de Estevão ao Sinédrio, que apresenta algumas dificuldades. Nesse caso, mesmo que Estevão tivesse errado, Lucas registrou corretamente suas palavras. Contudo, as dificuldades apresentadas no discurso de Estevão não precisam necessariamente estar erradas. Em Atos capítulo 7, versículo 6, Estevão diz que o cativeiro durou 400 anos, assim como em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Enquanto em Êxodo capítulo 12, versículo 40, menciona 430 anos. Se observarmos bem, o texto de Êxodo diz que o povo habitou no Egito por 430 anos. Estevão, por sua vez, falou que a escravidão durou 400 anos. Outro problema está em Atos capítulo 7, versículo 14, onde Estevão diz que a família de Jacó tinha 75 pessoas, enquanto em Gênesis capítulo 46, versículo 27, diz que eram 70. Estevão deve ter se referido ao texto de Septuaginta, o qual registra em Êxodo capítulo 1, versículo 5, o número de 75 pessoas, o que inclui o filho e o neto de Manassés e os 2 filhos e um neto de Efraim. Então, abençoados, resumindo tudo que falamos nesse vídeo, apesar de algumas pessoas afirmarem que a inerrância bíblica é algo supérfluo demais para reconhecer a autoridade das Escrituras Sagradas, nós acreditamos que a Bíblia é inspirada na Palavra de Deus, inerrante e infalível com toda a autoridade em tudo que diz. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo e gratidão a todos vocês que chegaram até aqui no final. Caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão por qualquer tema, podem deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder todos vocês. Que a paz do Senhor esteja com todos.